Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Estamos na nossa jornada sobre a cirurgia bariátrica. Hoje, o nosso último episódio sobre esse tema. E nós vamos falar sobre o pós-operatório, quando a equipe ainda vai fazer todo o acompanhamento, mas que também depende de você, né? As suas ações, como é que você vai se comportar nesse pós-operatório. Para isso, os nossos convidados aqui, que continuam nessa jornada conosco, a psicóloga Ana Paula Coral, também a nutricionista Simone Ometo e o cirurgião geral Dr. Amando Camargo. Sejam bem-vindos novamente para esse último episódio do pós-operatório. Chegamos na parte mais fácil ou talvez a mais difícil quando se fala em cirurgia bariátrica? Eu acho que é mais trabalhosa, não a mais difícil, mas talvez a mais trabalhosa, né? Porque agora nós falamos de uma vida diferente, né? Até então, tínhamos um paciente que não era operado e agora temos um paciente operado, tecnicamente funcionando de uma outra forma e, consequentemente, emocionalmente, também funcionando de uma outra forma, né? E Ana Paula, já que você abriu os trabalhos aqui nessa questão psicológica, né? Já nesse pós, a gente já vai entrar na questão médica também, na questão nutricional, que tem bastante mudança aí, mas nessa questão psicológica, né? Quais as principais mudanças quando o paciente se vê operado, voltando para casa, fazendo a sua nova rotina, porque muitas vezes não tem como continuar com a rotina que ele tinha, mas inserindo essa nova qualidade de vida na vida desse paciente. O medo, né, a insegurança, muitas vezes pelo desconhecido, é o que mais assombra o paciente nesse início, né? É importante frisar que esse paciente volta para a clínica, né, volta para o nosso acompanhamento já inicialmente com 10 dias com o médico, 20 dias troca de dieta, depois 1 mês e meio volta novamente para trocar dieta e toda a passagem também ele conversa comigo, né, ele faz o acompanhamento psicológico para ver como é que tá acontecendo toda essa mudança. É um momento de muita paciência, de muita tolerância, de autoconhecimento no sentido de tentar entender o tamanho desse reservatório, né? Ele ainda funciona com o registro de quando ele não era operado. Então, não vai ser em 2, 3 dias que nós vamos ter grandes mudanças, né? Então, é um trabalho realmente de formiguinha que a equipe vai fazendo com ele. E quando a gente fala da nutrição, né? Do comer. A gente já falou no segundo episódio, né, as etapas, né, começa ali no líquido, pastoso, para daí sim ir para o sólido, mas quais as principais mudanças mesmo nessa rotina alimentar, né, quando ele já entra no sólido, né, que ele volta a poder comer? Eu vejo o paciente ele ficar muito feliz quando ele vai para dieta sólida, né? Até quando ele tá da líquida para pastosa. Eu vou comer, né? Ele fala. Sente saudade, né? Da comida. Então, eu vejo que ele volta com uma vontade mesmo de comer comida, né? Comer a comida mesmo, de verdade, né? Não só aqueles processados e ultraprocessados, mas a vontade de comer um arrozinho, uma carne, um feijão, né? Embora ele não tenha ficado os 21 dias só com esse caldinho, né? E muda muito essa questão de paladar também nesse processo, mas a vontade de comer uma comida de verdade aumenta. Então, a gente aproveita muito esse momento para enfatizar mais ainda essa mudança comportamental de começar a almoçar, jantar, que é o que a gente fala muito também no antes, porque muitas vezes o paciente troca, né? O jantar por lanches e por outros alimentos, e agora ele vai precisar comer realmente a comida mesmo, a comida de verdade mesmo, né? Nesse processo de mudanças de dieta. E aí você diz que tem alguns alimentos que ele não vai comer, ele não consegue comer mais, ou muda esse paladar em alguns casos? Sim, às vezes assim, a vontade do doce, às vezes ela tá presente, mas ele não consegue comer. Muitas vezes ele sente um sabor muito forte, né? Porque muda também a palatabilidade nesse período de 21 dias. Não já no início, mas conforme o corpo vai acostumando com aquele alimento com menos açúcar, menos gordura, o paladar vai se adaptando, né? E isso é possível, essa adaptação de paladar. Então, quando ele vai introduzir os alimentos, ele já consegue consumir menos, né, os alimentos mais gordurosos ou mais um sabor mais doce. Por exemplo, a fruta. Ele vai consumir o suco de fruta diluído em água, né? Ele não começa já com a fruta concentrada.
em função do teor de açúcar, da frutose. Então, ele vai pegar essa fruta, ele vai misturar com água, vai diluir, e mesmo assim, às vezes ele sente um sabor muito doce. Então, às vezes ele fala, Simone, tá muito doce o suco, né? Nossa, o que aconteceu comigo, né? Que eu adorava o açúcar, agora eu tô consumindo, né? Então, é essa mudança mesmo de paladar que ocorre no processo. E isso é ótimo, porque é o que a cirurgia vem ajudar. Né? É o que a cirurgia vem propor mesmo para as mudanças do hábito alimentar. É essa mudança de paladar, de relação com a comida, de comportamento, que é algo que acontece assim, vamos dizer, ele já vem praticando no pré, mas é de uma hora para outra, né? Porque ele está um dia, ele está comendo aquela quantidade, aqueles alimentos, ele vai para a mesa de cirurgia, no dia seguinte é completamente diferente. Então, é realmente de uma hora para outra. Então, esse processo todo, como a Ana Paula falou, da questão da ansiedade, do medo, né? Mas conforme ele vai comendo, ele vai se assegurando, ele vai vendo as técnicas que a gente fez no pré, vai colocando em prática essas técnicas, então vai fazendo sentido na cabeça dele, né? Assim, nossa, olha, por que eu tinha que tomar golinho? Por que eu tinha que consumir o garfinho sobremesa? Agora tá fazendo todo sentido. Então, isso tudo vai assegurando para que ele permaneça nessa mudança. E é essa a proposta da cirurgia na questão de mudança de comportamento alimentar. Então, é uma obrigatoriedade no começo, porque se ele não fizer, ele vai ter problema, ele vai ter complicações, né, gástricas. E então, essa obrigatoriedade faz com que ele tenha mais cuidado para que mantenha-se nesse hábito ao longo da vida. Então, é isso que a gente fala muito no pós, né? É a manter essas mudanças comportamentais que a cirurgia te obrigou a desenvolver. Então, é assim que você vai ficar ao longo da sua vida. Não vai ter grandes mudanças, né? É a mastigação, é o consumo d'água gradativo, é a combinação alimentar para que você tenha uma alimentação balanceada para não ter deficiência, é hipocalórica para manter o déficit calórico, para você conseguir dar continuidade ao seu processo de emagrecimento. Então, é uma alimentação balanceada, hipocalórica, fracionada, que você vai seguir ao longo da sua vida. Então, é isso. É apenas o começo disso tudo. É o começo disso tudo. Mas, doutor, com a cirurgia, o paciente ele tende a ter menos fome ou não? Ele pode ter a mesma fome que ele tinha antes da cirurgia? Ah, não, com o procedimento... Isso eu digo lá no sólido já passando esse período todo. Não, ele pode sim, ele tem que ter esse controle, tem que ter esse acompanhamento justamente para ele não ter esse deslize. E aí, de repente, né, começar a engordar novamente. Bom, eu vou voltar um pouquinho sobre o tema do encontro anterior nosso. Da cirurgia. Da cirurgia. Como eu disse assim, hoje a técnica, mesmo os cuidados, ele está bem mais segmentado. Então, por exemplo, nós temos essa segurança de ter uma equipe multidisciplinar para cuidar exclusivamente da parte psicológica, da parte nutricional. Isso para nós é um benefício enorme, tá entendendo? Porque ele já vem mais orientado e qualquer perda que ele tenha de conduta, nós temos hoje alguns subsídios. Por exemplo, ele teve um ganho de peso, mas ele não entendeu bem o que é aquele ganho. Hoje nós fazemos uma bioimpedância e às vezes ele ganhou massa muscular e não massa gorda, e isso é um ganho para ele em termos de saúde. Porque é um paciente que seguiu bem as regras, as orientações, teve um reganho e não é de um tecido que seja ruim para ele. Então, voltando na parte da cirurgia, com toda essa segmentação aí, a gente acaba ficando mais voltado a nossa expertise para o procedimento cirúrgico. Como eu falei, nós temos um número histórico bastante interessante, alto, média de 45 cirurgias mês e uns resultados cirúrgicos muito bons. Nós temos um índice de mortalidade menor do que 0%. Então, são resultados bons em que você, cirurgião, você se sente muito seguro para indicar o procedimento. Contanto que o paciente tenha indicação, você acaba se sentindo seguro para isso. E quando ele volta nesse pós-operatório, tem algumas coisas muito diferentes do que ele almeja e do que nós cirurgiões estamos almejando. Por exemplo, eu vejo esse paciente em pós-operatório, são algumas fases, né?
mas a minha busca, a minha meta para ele é para daqui a alguns anos, estipulo 10, 15 anos, ele não esteja dependente de alguns problemas que ele teria se ele não tivesse operado. Por exemplo, um diabético que não operou, não conseguiu controlar a glicemia dele ao longo desses anos que eu falei e acaba tendo alguma complicação da diabetes, seja da parte renal, vascular, oftalmológica. Pega pacientes hipertensos, as complicações da hipertensão, que são os problemas de AVC, infarto, tudo isso. Então, assim, nós olhamos para esse paciente para um controle das comorbidades que ele tem na época da indicação cirúrgica, para que isso não se agrave lá na frente. Ele, paciente, ele ainda entende, consegue enxergar mais o pós-operatório imediato dele. Ele está ainda um pouco mais preocupado com a perda de peso, que vai dar uma mobilidade no dia a dia para ele melhor. Então, ele não vê lá alguns anos para frente. Então, o nosso pós-operatório é mais ou menos tentar explicar para eles que não é porque operou, teve a perda de peso, tá entendendo? Que por 2 anos e ali ele atingiu a meta que ele queria. Ele tem que ter esses cuidados pela vida inteira. E aí entra essa necessidade de ter educação alimentar, ter os hábitos de vida de uma forma adequada, porque a cirurgia, você pega ele, eu uso muito isso nas palestras que eu faço com eles de pós-operatório. Você está numa condição, vou fazer um equivalente assim, você está aqui numa margem do rio. A cirurgia, todo o suporte que nós demos, multidisciplinar, nós colocamos você na outra margem do rio. Lá, daqui um tempo, 2 anos, você vai andar com as suas pernas. A cirurgia não vai te fazer perder cada vez mais peso. Ela vai chegar num ponto de efeito dela, que esse efeito vai se cessar. E dali em diante é você com você. Você vai ter que saber se alimentar, você vai ter que ter toda essa educação social, de hábitos, para você continuar naquela perda. Então, assim, não é um negócio fácil de controlar a manutenção da perda de peso nesses pacientes. E você consegue ter essa percepção dos que vão ter sucesso e não ao longo desses 2 primeiros anos. Porque assim, ele se divide em esse pós-operatório de 2 anos meio por fases. Imagina que para nós cirurgião, essa parte mais trabalhosa, que nem é para multidisciplinar, para nós cirurgiões ela não vem. Tá entendendo? Então é assim, ele volta perdendo peso, super satisfeito, super agradecido com nós, vivendo algumas fases que o que ele fala para o cirurgião? Nossa, o número de roupa que eu estou vestindo é muito menor. Eu troquei o meu guarda-roupa, eu estou super feliz. Ah, eu encontro as pessoas na rua, nossa, como você está bonito, você emagreceu. Então, para nós cirurgiões, ele vem por um período de 18 meses, que é 1 ano e meio, ou às vezes até um pouco mais, muito agradecido e satisfeito. Muito com feliz, tudo. né? Muito com esses feliz. Resultados. Aliás, que visivelmente, né, a gente consegue acompanhar. Nossa, é a linha de paciente que mais volta satisfeito com o resultado da cirurgia. Mas você já começa a ver pelas nossas estatísticas que são feitas pela clínica, o paciente que perde menos peso, o paciente que em conversa com a multidisciplinar já começa, estou com um desejo aumentado por doce, estou com uma compulsividade por alguma coisa. Esse é aquele paciente que dentro de uma estatística que nós temos, ele tem uma probabilidade muito grande de ter o reganho de peso. Geralmente depois dos 2 anos, como o doutor Geralmente diz. depois dos 1 ano e meio a 2 eles podem ter o reganho de peso. Aí você vai ver, não é o que aderiu a um hábito de vida em que você gaste mais caloria e se acaba consumindo, mesmo que seja aqueles, dieta líquida poderia, então, por exemplo, alguma coisa líquida que seja super calórica.
Eles entendem que o líquido poderia, e esse líquido começa a não ajudá-lo nesse pós-operatório. Então, o reganho de peso é variável conforme os hábitos de vida, o que eles incorporam, do que eles aprenderam nesse 1 ano e meio. Porque assim, durante esse primeiro 1 ano e meio que você está perdendo peso, o bem-estar que você vive é muito grande, né? Os elogios, a roupa menor, como eu disse, tudo isso. A mudança toda, né, na vida. Os elogios, a sua uma fase de lua de mel. Uma fase de lua de mel. Os seus cuidados íntimos são facilitados. Eles voltam e comentam isso, doutor, eu consigo coisas que eu não conseguia, eu comigo mesmo. Aí depois dos 2 anos, aonde... Até estabiliza, né? Isso, até estabilizar... Aí é uma luta diferente, tá entendendo? Aí ele já parou de perder peso. As mudanças, pararam as mudanças, aí começam a vir mais as necessidades da manutenção daquela perda de peso. É aí que tem uma porcentagem que acaba não conseguindo fazer esse segmento de forma adequada. E é grande essa porcentagem? Qual que é a média dessa porcentagem que acaba tendo esse reganho de peso, doutor? A média não é grande se você for ver. Ela gira em torno de cada 10 pacientes que operam, 2 ou 3 pacientes têm esse reganho de peso. O que pode ser que incorpore uma melhora nesse resultado aí, se for não depender dos hábitos de vida do paciente, e sim só da técnica cirúrgica, vai ser nós incorporarmos na técnica cirúrgica alguns procedimentos que estão em estudo em outros países, que acredito que em breve sejam incorporados aqui. Então, assim, a depender hoje do que nós temos de recurso para ser usado, esse reganho ele é exclusivo por uma deficiência desses cuidados do paciente. Mas ainda, Ana Paula, tem pessoas que pensam, fiz o procedimento, né? Fiz a cirurgia, então agora é só perder peso. E se esquece dessa parte emocional, dessa nova rotina que ele tem que ter? Sim, eu costumo dizer que o pós-operatório é um momento muito desafiador para nós da equipe Multi, né? Porque nesse caminho nós nos deparamos com, por exemplo, um paciente que perca 50 quilos e acha que está tudo bem, que a vida é maravilhosa e que ele pode parar de fazer tudo porque ele perdeu 50 quilos. Isso não é real. Né? Agora ele tem que manter 50 quilos perdidos, o que é um outro trabalho. Então, eu digo que é um momento desafiador no sentido de conscientização desse paciente em manter esses hábitos saudáveis, em entender como ele funciona, em saber dos seus limites. E quando a gente fala com o paciente obeso, limite e equilíbrio são 2 palavras que não são muito bem internalizadas, né? Então, todo esse trabalho começa no pré-operatório. Então, no pós, eu digo que nós temos um tripé, né? Que pelo menos dentro da questão psicológica, nos guia. A questão biológica, psicológica e social. Se um desses 3 itens falhar, eu tenho falha no funcionamento desse paciente. Então, não me adianta ter um paciente quimicamente ok e emocionalmente desequilibrado. Não me adianta ter um paciente socialmente estabilizado, mas quimicamente ruim. Então, é um tripé que conduz, pelo menos, o meu trabalho, né? Então, fazer com que esse paciente alinhe a questão social, a questão psicológica, a questão do autocuidado é trabalhoso, né? No pós-operatório, principalmente depois que ele perdeu 40, 50 quilos. E, Simone, o que vocês costumam ouvir, né? Nessa fase, de repente, do reganho que não se entra, a consciência mesmo desse paciente, ele começa a ganhar peso de novo. O que ele acaba dizendo? Que está difícil, que tem fome, que tem vontade de comer? É aquela questão, né? Quando a gente... a nutrição que a gente coloca no pós-bariátrico, tanto no pré-bariátrico ou no atendimento de uma pessoa que busca uma melhor qualidade de vida, um emagrecimento, ela não tem muito diferença agora nesse pós, mais no sentido de quantidade.
Mas é a questão do saber se ouvir, né? O que eu estou sentindo? É fome física? É fome emocional? Então, trabalhar tudo isso com o paciente. Muitas vezes ele confunde a fome física com a fome emocional. E nessa parte, depois de um tempo da cirurgia, ele vai voltar àquela questão da fome emocional, né? Porque a fome física ele está conseguindo perceber ali nesse logo pós. Mas depois ele começa a se confundir de novo. Então ele vai comer por questões de outros fatores, né? Ah, porque eu estou triste, porque eu estou alegre. Aí volta aquela questão da fome emocional. E é aí que a gente tem que ter um trabalho, né, na relação com a comida, que é o que a gente fala sempre também na questão da relação com a comida, na nutrição, em todas as fases de mudança de comportamento alimentar, né? Então, entender, se ouvir, qual é o grau da minha fome? Então, ajustar, de novo, os graus da fome, a fome física com a fome emocional, se ouvir, né? Porque muitas vezes o comer sem perceber, né? O comer automaticamente, o voltar a mastigar rápido, porque já relaxou, né? Já emagreci, tô bem. Aí é esse ponto. E também o que a gente vê é que muitos pacientes desistem no pós. Eles não vêm no acompanhamento pós, que é aquela questão, emagreci, tô ótimo, vem 2, 3 vezes, tá tudo bem, acabou. E aí que é o ponto, né? Ele precisa voltar, ele precisa fazer o acompanhamento todo. E eu digo, você precisa ter acompanhamento nutricional sua vida toda. Acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. Pelo menos a cada 6 meses. Tá conversando com uma nutricionista, tá revendo esse plano, tá colocando a sua relação ali com a comida, sentando e falando sobre isso, né? É algo que é necessário para a vida toda. E muitos, infelizmente, acabam desistindo, né? Fazendo por si. E mesmo que tenha, até pergunto para vocês, mesmo que tenha esse reganho e busque ajuda, há a possibilidade de voltar nesse equilíbrio ainda, né? Sim, a vida toda. Sim. Então, nós estimulamos essa retomada de equipe multidisciplinar, essas orientações, tentar entender um pouquinho melhor qual o real motivo desse reganho de peso. E quando chega ao extremo, hoje também existe a indicação cirúrgica para esse reganho de peso. É um tema bastante discutido hoje em congressos, que chama cirurgia revisional. Você reopera o paciente por algumas indicações, ou porque você vai tentar restringir o tamanho daquele estômago que era pequeno e acabou por algum motivo dilatando. Você tenta restringir ele a um tamanho menor novamente e reavaliar o segmento desabsortivo, mexer nas alças intestinais para aumentar o tamanho da alça desabsortiva. Então, os resultados não são bons, não são satisfatórios assim em termos de perda mesmo de peso efetivo. Porque eu acho que como o tema é pós-operatório, e aqui nós estamos direcionando a conversa mais aos pacientes mesmo, fica esse como se fosse um aviso, né? É muito importante focar e guardar as energias para a primeira cirurgia, tá entendendo? Ali você tem que ser disciplinado, você optou por aquilo, tem que seguir a regra, tem que ter uma reeducação alimentar, social, de estilo de vida, porque uma vez perdido esse resultado que ele queria, é difícil conseguir voltar atrás, embora tenha toda essa orientação aí, mas a aposta maior tem que ser na primeira tentativa mesmo. Mas ainda pela porcentagem, né, o sucesso ainda é maior, né, desses pacientes que mesmo após esses 2 anos continua ou estabiliza naquele peso, né, mas já tem uma nova qualidade de vida, né? Sim. E aí é sucesso, né? Sucesso. É sucesso. E eu acredito que é para isso que vocês trabalham, né? Como é que fica, né? Realmente conseguimos 2 anos. E quanto tempo que é esse acompanhamento hoje? Quanto tempo? Por exemplo, com a nutricionista eu tenho que ir sempre, com o psicólogo. Quanto tempo é esse acompanhamento hoje? Até com o médico, né? Para fazer essa revisão, se tá tudo certo. Se às vezes eu tive um pequeno reganho, então tá dentro da normalidade ainda.
Ou às vezes está emagrecendo demais, né? Pode acontecer também, né? Pode. Nós temos 18 meses de acompanhamento no pós-operatório. Então, dentro desse período, ele passa com o médico, com a nutrição, com a psicologia, em tempos, né, distintos, a partir do início da cirurgia, né? E aí, como diz o ditado popular, não puxando sardinha para meu lado, mas já puxando, né? Eu digo para eles assim, a partir do momento que você abrir o seu olhinho no centro cirúrgico, lembre de mim, porque é a sua cabecinha que vai direcionar as suas escolhas a partir de agora. Porque a parte técnica, né, teoricamente, ela se finda com o trabalho dos cirurgiões, né? A questão técnica tá pronta. Agora, o que você vai fazer com isso é outra coisa. Então, esse pós-operatório, ele tem um peso muito importante, né, pra gente, no sentido de fazer com que o paciente realmente se conscientize de toda a mudança técnica, comportamental, emocional, que ele vai precisar ter no pós, né, para ter esse sucesso garantido por um longo prazo. Porque depois de 2, 3 anos, quando ele ganha muito peso, se acontece, o trabalho fica mais complicado. Mais difícil, né? E há essa possibilidade também daquele paciente que tá emagrecendo muito, ou seja, aí acaba entrando uma deficiência até de vitaminas e tudo mais, porque ele está perdendo muito peso. Sim. Tem todo esse equilíbrio. Todo esse equilíbrio. E pode acontecer, né, dessa perda rápida inicialmente. E a gente tem que estar muito atento aos sinais clínicos, né? Às vezes uma perda de cabelo muito comprometida, né? Uma tontura frequente, uma apatia. Isso já são sinais de uma deficiência. Às vezes até antes de fazer os exames bioquímicos, a gente já consegue identificar. Né? Então, já entrar com suporte, né? Suplementação, nesse momento, para que a gente consiga segurar aí essa deficiência. Eu queria falar um pouquinho também agora do serviço hoje, né, da bariátrica dentro do HFC Saúde. E vocês me falassem um pouco sobre a estrutura, possivelmente, né, muitos que já passaram pela cirurgia estão nos acompanhando, né, alguns que continuem nesse equilíbrio, outros talvez que tiveram o reganho de peso. Como é que está esse serviço hoje dentro do HFC Saúde? Bom, comentando só um pouquinho ainda sobre esse segmento deles aí de pós-operatório, da parte médica, em média nós seguimos por uns 18 meses de pós-operatório, com 5 avaliações, e essas avaliações elas são focadas assim, pós-operatório imediato, 30 dias, 6 meses, aí checamos alguns exames para ver como está essa parte nutricional, essa parte vitamínica do paciente, 1 ano e 1 ano e meio. Mas, na verdade, o segmento do doente, a partir desses 18 meses, nós transferimos esse segmento para uma equipe médica não cirúrgica, mas esse segmento ele tem que ser um segmento eterno. Anualmente, esse acompanhamento. Tem que ser um acompanhamento, um segmento para sempre, em que anualmente ele seja avaliado laboratorialmente para ver se ele tem algum déficit de vitamina, alguma coisa. Ele precisa fazer uso das medicações vitamínicas dele pelo resto da vida dele. E nesse segmento, quando nós liberamos desses 18 meses, vão algumas orientações que elas podem acontecer em pacientes bariátricos. Um exemplo seria assim, cálculo na vesícula. Isso é uma coisa que pode acontecer numa proporção bem maior em paciente que operou cirurgia bariátrica. Aí ele está nesse segmento com mais de 18 meses com algum outro médico, surgiu isso para ele entender que é uma complicação, não, mas é um evento que acontece tardiamente por conta da bariátrica, seria um dos motivos para ele retornar para essa equipe cirúrgica, que a princípio cuida por 18 meses, mas o segmento médico tem que ser anualmente para sempre. E tem mais eventos que podem acontecer devido à cirurgia bariátrica, doutor? Sim, por exemplo, os pacientes que fazem as cirurgias por cirurgia aberta, ao longo dos anos, com a perda de peso, conforme o hábito de vida, ocorre hérnias incisionais, hérnia da incisão cirúrgica,
e algumas outras complicações. Então é importante esse segmento constante. E é de alguma coisa que foi feita, que o paciente de repente não fez certo ou não? Isso pode acontecer mesmo? Não, isso pode acontecer fisiologicamente. Tem uma perda de massa muscular maior do que o esperado, tem uma atividade de esforço físico muito intenso e repetitivo por algum trabalho que ele execute e pode vir a acontecer isso. E esse paciente, ele volta essa vida normal dele, claro que com essas mudanças todas, mas inserir atividade física, depois de quanto tempo? Os pacientes, em média, 60 dias. Depois de 60 dias, eles são liberados para um hábito de vida praticamente normal. Geralmente não tem uma restrição por conta da bariátrica. Não. Aí até orientado a praticar esporte, a fazer alguma atividade de esforço físico para ganhar massa muscular. Para poder manter o peso aí e a alimentação, sim, tudo certinho. Uma boa alimentação para ele ter energia para poder fazer todas essas atividades e aí manter também, esse equilíbrio, né, Ana Paula? Eu acho que é importante falar, quando você diz, né, normal, esse normal é um desconhecido para ele, porque ele não era operado. Então, esse normal também tem que ser aprendido, né? Ele vai voltar à vida normal? Ele vai voltar, mas esse normal é novo, né? É um normal que ele não conhece. E outro ponto que eu acho importante também, num outro momento, a gente pode até discutir sobre isso, é a questão da imagem corporal desse paciente, né? Porque quando ele pensa, eu quero ficar magro, ele idealiza um protótipo de magreza, que às vezes não condiz com o corpo, com a fisiologia, com o estilo de vida, né? E ele tenta buscar aquele magro. E aí, às vezes, eu tenho um paciente que perdeu 60 quilos, 70 quilos, e não se vê magro. Ele quer mais. Porque ele tem mas eu não tô magro. Não, você usava o número 58, 60, você tá usando 42. Não, mas eu tô vendo, eu não tô magro. Não, você está magro, né? Sobraram peles, resíduos dessa obesidade. Então, é um outro trabalho emocional que a gente precisa estar desenvolvendo no pós-operatório. O que é que esse paciente está enxergando depois de 2 anos de cirurgia bariátrica? O que ele tinha na imaginação dele. O que ele criou e o que ele está vendo. Às vezes isso não condiz, né? E aí é um outro problema que a gente tem que trabalhar. E tem também essa questão estética também, né? Sim, sempre. Que também ele pode em busca de melhorar, né? A questão de peles que acabam ficando sobrando, né? Depois que ele perde esse peso. Sim, com certeza. Tem todas essas possibilidades. Toda essa possibilidade. Mas me fale um pouco do serviço hoje, né? Da bariátrica dentro do HFC Saúde. Tá, nós temos a nossa estrutura, que hoje é uma estrutura sensacional. Nós temos salas de atendimento, onde os atendimentos no SUS acontecem em grupo, de média de 15 a 20 pacientes. As salas são preparadas, as cadeiras são preparadas, o ambiente é todo estruturado, acolhedor. Então, esse paciente ele passa primeiramente com a enfermeira, onde nós temos uma balança específica para esse paciente obeso. É feita toda essa triagem, automaticamente ele é encaminhado ou para nutrição, ou para a primeira consulta com o médico, ou direto comigo. E assim ele vai virando, né? Ele vai correndo os meses. Os 12 meses. Exatamente. Para poder... E o paciente que já fez a cirurgia, né? Então, para a vida toda ele pode procurar esse acompanhamento. Pode. Ele deve, né? Deve. Ele tem um tempo, né, de pós-operatório na clínica, que são esses 18 a 24 meses, onde depois ele é encaminhado para a rede pública para o acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde do município, né? Para poder buscar manter esse equilíbrio exatamente. Todo. Muito bem. Gente, mais alguma coisa sobre essa nossa jornada da bariátrica? Deixa eu comentar um pouco ainda sobre a estrutura do serviço, né? O hospital tem esse credenciamento junto ao Ministério da Saúde. É um credenciamento já de vários anos, em que o hospital veio ao longo desses anos sempre se aprimorando. Hoje é um centro de cirurgia bariátrica de excelência no país. Poucos hospitais no país têm essa titulação. E ele foi se adaptando. Hoje ele possui
macas, mesas cirúrgicas, materiais cirúrgicos, aparelho de tomógrafo, todo destinado específico para o paciente obeso. Então se tornou esse centro de referência na região, atende toda a DRS do sistema público, da nossa DRS 10 aqui. São as cidades, né, o entorno aqui de Piracicaba. E também tem a parte privada, que é atendida dentro do hospital, em que fica disponível para todos os planos, se tiverem algum interesse em fazer a procura pelo nosso serviço aqui. E então ficamos esse centro de especialidade aí à disposição das operadoras. E só para efeito de orientação, para quem estiver nos acompanhando, que vai fazer de repente pelo SUS, qual que é o primeiro passo? É em busca, né, no posto de saúde ali para buscar esse encaminhamento? Qual que é a orientação? Isso, esse acesso a esse serviço, ele mudou recentemente. O paciente público, né? Ele procura um posto de saúde, é avaliado por um médico do posto de saúde, que emite um laudo que ele tenha essa prerrogativa para procurar um centro de cirurgia bariátrica, e aí é na própria DRS, através do sistema CROSS, que esse agendamento do paciente é feito. Esse agendamento, o CROSS e a DRS direciona aqui para o HFCmed, para a equipe da bariátrica, começar o acompanhamento desse paciente e ver se de fato ele tem essa indicação. Cabe a cirurgia, cabe essa indicação. Muito bem, gente, mais algum ponto para a gente falar aqui, que, né, nessa jornada, para a gente fechar ela com chave de ouro, levando mais informação ainda à população, né? Eu acho que é isso, Mônica. Agradeço você pelo convite, né? Mas antes de finalizar, eu quero aquela mensagem. Sim, sim. Aquela mensagem que já virou, assim, característica do HFC Cash. Justamente essa mensagem. Pode começar por você, viu, Ana Paula? Para o paciente, né, que muitas vezes ainda não teve a coragem, ou muitas vezes não se reconheceu como obeso, né, não se enxergou ainda como obeso, em buscar ajuda, ou aquele que está só iniciando essa jornada. A gente viu aí que é um caminho longo, um caminho que exige disciplina, né, que exige força de vontade em todos os aspectos para conseguir esse resultado positivo. Mas o que você teria para dizer para esses pacientes? A primeira coisa é entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento. Então, que você que precisa, né, que sente a vontade, que sente o desejo de melhorar a qualidade de vida, melhorar o seu funcionamento físico, entender como é a sua relação com o alimento, que procure a clínica, né? Aqui nós temos profissionais especializados, um ambiente acolhedor para você. Então, venha procurar, converse com a gente, tenha a informação necessária. De repente, muitas vezes não é a cirurgia que vai, né, ser o final do processo. Então, nada melhor do que a equipe para poder avaliar isso junto com você. Então, fica aí o convite para que vocês venham e conversem, batam um papo com a gente. E Simone, é possível sim reaprender a comer melhor, comer correto, de forma equilibrada. E principalmente a longo prazo, né? Não somente a curto prazo, mas é possível mudar hábitos alimentares e manter-se bem, com uma boa relação com a comida durante a vida. E como a Ana Paula falou, a cirurgia, a obesidade é uma doença crônica e a alimentação é um dos tratamentos e muito efetivos e que é possível se manter aí com qualidade a longo prazo. Doutora Amanda, também para a gente finalizar, levar essa mensagem, essa orientação, né, para a gente poder fechar essa jornada. Bom, eu fico para os pacientes, né? Nós estamos num centro onde nós temos uma equipe maravilhosa, com uma experiência grande de quase 2 décadas já, num hospital com uma capacidade maravilhosa, um dos maiores centros que tem no país. Estamos à disposição de vocês para uma avaliação, para conhecer a equipe, participar do processo sem compromisso nenhum e ver o quanto nós temos para oferecer para vocês.
Muito bom, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a participação e por embarcarem, né, nessa jornada. Já fica o convite para a gente continuar falando sobre a obesidade, a gente continuar falando sobre a bariátrica, que eu sei que a gente tem muito ainda a se falar, a ser divulgado dentro do Centro da Bariátrica do HFC Saúde. Obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Obrigada. Obrigada. Voltem quando puderem. Sim, com certeza. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que o HFC Saúde está à disposição em caso de dúvidas, né? Caso vocês precisem, entre em contato. Pode mandar mensagem também no nosso canal do YouTube, para que você tenha sempre esclarecidas todas as suas dúvidas. E pode acompanhar toda essa jornada, tá? São 3 episódios em que nós falamos sobre a bariátrica. Então, primeiro, segundo e terceiro episódio estão aqui no canal do YouTube, no HFC Saúde, e também você pode acompanhar pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.